Olá pessoal, eu sou o professor Luca, quero dar as boas-vindas na primeira videoaula da disciplina de estágio supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura 2. Hoje eu estou aqui com o Rafael, que é colega de vocês. Ele é do Polo de Palmeira e vai estar representando todos vocês numa tentativa de sanar as dúvidas com relação ao estágio. Então o Rafael fará perguntas para mim e a gente vai tentar conversar para que vocês consigam sanar todas as dúvidas possíveis com essa videoaula. Obrigado, Rafael. Obrigado a você pela oportunidade. Olá a todos. Então, em relação aos questionamentos, o primeiro deles, Luca, é o que eu devo fazer primeiro? A primeira coisa que você precisa fazer, Rafael, é escolher uma escola onde você vai desenvolver as atividades de estágio. Você precisa entrar em contato com essa escola e certificar-se de que ela tenha um convênio com o EPG e também que eles estão dispostos a te aceitar lá como estagiário, né? A segunda questão é em relação à escola. Qualquer escola serve? Não é qualquer escola que serve. Nessa disciplina de estágio 2, você vai desenvolver as atividades no ensino médio, ou seja, a escola precisa oferecer essa modalidade de ensino. Primeiro, segundo ou terceiro ano, também os técnicos ou o EJA, mas que contemple o ensino médio. Lembre-se também que precisa ser uma escola localizada em uma cidade do Paraná e possuir convênio com a EPG. Caso a escola seja do Paraná e não possua esse convênio, você pode solicitar que a escola realize o convênio. É simples e rápido. E caso isso não seja possível, caso a escola não queira, busque outra escola. Quando eu souber a escola onde eu vou fazer estágio, já posso começar? Não ainda. No primeiro dia que você for à escola, para solicitar esse campo de estágio, você deverá levar a carta de apresentação. A carta de apresentação e todos os outros documentos que vocês vão precisar, ela está lá nos materiais da disciplina. Então, depois que você preencher essa carta e entregar à equipe pedagógica, e com o consentimento de um professor supervisor de língua portuguesa do ensino médio, para que você atue ali, você precisará também preencher o termo de compromisso online, sabe? Aquele mesmo que vocês fizeram no estágio 1. Depois eu vou validar esse termo, ok? E a equipe pedagógica da escola também deverá validar o termo, para firmar e legalizar a parceria. Eu entrarei no sistema para validar esses termos todas as terças e sextas-feiras. Então, por exemplo, se você preencheu o termo na segunda-feira, tem que esperar até a quarta até a terça, digamos, até que eu valide ele. Ou se você preencheu na quarta, espera até sexta. Não é todos os dias que eu entro lá para validar, porque são muitos termos. Ok? Ok. Em relação ao termo de compromisso, o que eu tenho que colocar nele? Então, o termo de compromisso é uma situação que causa muitas dúvidas. Eu acho que o pessoal acaba não lendo muito bem as informações que estão sendo pedidas, então vamos prestar muita atenção, gente. Vai ser pedido para que vocês selecionem o departamento. O departamento que vocês precisam selecionar é o Departamento de Estudos da Linguagem. Depois disso, vai precisar do nome da disciplina. Você vai selecionar o estágio supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura ou o estágio e a formação do professor de Língua Portuguesa e Literatura, um dos dois. Sobre o professor, você deve selecionar o meu nome, Luca Fernandes Moreno. Sobre as atividades a serem desenvolvidas, você precisa fazer uma breve descrição. Então você precisa escrever que você vai estudo do meio, observação de aulas de língua portuguesa e regências nas aulas de língua portuguesa. Ainda sobre a carga horária, escreva 10 horas. E sobre a data de início e término do estágio, coloque como data de início o dia seguinte ao qual está preenchendo o termo. Por exemplo, se você está preenchendo o termo no dia 10 de agosto, coloque como data de início o dia 11 de agosto. E a data de término vai ser igual para todo mundo, que é o dia 19 de novembro. Entendido. Em relação à escola, o que eu farei na escola? Muito bem. Você fará basicamente o que já foi feito no primeiro estágio, só que agora no ensino médio. São 3 atividades principais. O primeiro é o estudo do meio, depois as observações e as regências nas aulas de língua portuguesa. Em relação às horas, quantas horas eu devo fazer para cada atividade? Muito bem. Bom, ainda que no seu livro didático, que ele foi escrito há um tempinho já, informe uma carga horária diferente, você deverá fazer o seguinte. O estudo do meio deve ser feito em 4 horas. As observações participativas são 20 horas e as regências 6 horas.
E em relação ao estudo do meio, o que é isso e para que serve? Muito bem, também. A pergunta é ótima. O que eu vou fazer quando eu estiver estudando o meio da escola? É nesse momento que você precisa conhecer a escola como um todo, sua estrutura física, seu funcionamento interno, regras, normativas. Serve para que no momento das suas regências você saiba exatamente onde buscar os materiais ou as informações, os horários de início e término das aulas, quais os recursos estarão disponíveis para você utilizar nesse dia. Enfim, é no estudo do meio que você deverá interar-se de todas as questões logísticas para o bom desenvolvimento das suas regências. E em relação ao estudo do meio, onde eu devo registrar ele? Procure no material didático da disciplina. Vai ter lá um formulário chamado Estudo do Meio. Para ser validado, esse estudo do meio deve ter a assinatura de um membro da equipe pedagógica, né? Pode ser a pedagoga, a diretora, enfim, com o carimbo da escola e a assinatura. E as observações, o que são exatamente e para que servem elas? Bom, as observações participativas caracterizam-se pelo acompanhamento das aulas de língua portuguesa, pela observação do cotidiano daquela sala. Você vai observar a metodologia do professor, as dificuldades dos alunos, os interesses dos alunos. Porém, você não deve apenas sentar-se no fundo da sala e ficar olhando tudo em silêncio. Você deve se oferecer para ajudar o professor, auxiliar os alunos. Mostre-se disponível e aproveite para interagir e criar um vínculo com os alunos. E como é que eu posso observar qualquer turma ou tem alguma específica? Bom, você deverá acompanhar o professor supervisor em todas as turmas que ele vai. Por exemplo, se ele tem a primeira aula no primeiro ano, a segunda aula no segundo ano, você pode acompanhar ele nesse sentido. Mas, de preferência, tente observar um maior número de aulas naquela turma que você vai dar suas regências, para que você conheça melhor, para que você interaja melhor com os alunos e crie um vínculo, né? Entenda o funcionamento, enfim. Os focos de disciplina, por exemplo, você vai conseguir observar também. Ah, tá. E em relação ao registro, aonde eu devo registrar as minhas observações? Bom, na mesma pasta você vai encontrar um material escrito observações. É um arquivo, né, onde você deve registrar tudo isso. Da mesma forma que o estudo do meio, esse documento de controle da sua frequência, é o que vai provar que você realmente foi lá, deve ter a assinatura do professor supervisor, constando do horário que você esteve, quantas aulas você observou naquele dia, quais atividades você desenvolveu. Tá. E em relação às regências? Bom, as regências, que é o momento mais legal, né? Você deverá ministrar 6 aulas em uma turma do ensino médio, aplicando o modelo de sequência didática apresentado na segunda unidade dessa disciplina. Então, vocês vão estudar, refazer o que vocês já fizeram na outra disciplina para aplicar. Tá. E qual seria o conteúdo dessas regências? Muito bem. Essa é uma questão muito, muito importante, porque o conteúdo a ser ministrado nas regências, para o qual você produzirá uma sequência didática, ele deve ser combinado com o professor supervisor anteriormente. Então, reserve um dia das suas observações e acompanhe na hora atividade, por exemplo, e explique que você precisa que ele te diga qual conteúdo ele gostaria que você ministrasse. Lembre-se que precisa ser um conteúdo de literatura, ou seja, a leitura e o trabalho com uma obra literária na íntegra. Devido ao número de aulas, então você vai ter que escolher um conto, uma crônica. Diga isso ao professor, não dá tempo de trabalhar com um livro inteiro. Em relação à avaliação, quem que vai avaliar essas minhas regências? Muito bem, é uma dúvida que todo mundo tem. Bom, você vai entregar para o professor supervisor outro arquivo que está lá no material escrito avaliação das regências. Além disso, além dessa avaliação das regências que o professor vai fazer e você vai entregar no envelope final, você também vai encontrar uma atividade que se chama Diário de Regências. É por lá que eu e os tutores vamos acompanhar como estão acontecendo suas regências. Você deve terminar uma regência e já preencher o diário, para que a gente saiba como você está se saindo. Você tem que preencher isso com bastante sinceridade, responsabilidade e reflexão, né? Não pode se limitar a perguntas rápidas. Por exemplo, tem uma pergunta que diz: como você se sentiu depois da aula? Uma resposta como: me senti bem, não é o suficiente para eu saber como que foi de fato a aula. Então, precisa fazer isso com bastante dedicação. Em relação à documentação, quando e quais os documentos que eu devo entregar para o tutor, para o professor da disciplina?
No dia 23 de novembro, vai ter um seminário presencial. E é nesse dia você deve reunir os documentos, né, do estágio. Você tem que colocar a ficha do estudo do meio, carimbada e assinada pela escola, a ficha de observações, assinada pelo teu professor supervisor, a ficha de avaliação das regências e o diário das regências, ok? E também você tem que anexar algumas amostras das atividades que você desenvolveu lá na sala com os alunos. Tudo isso você vai anexar no envelope, como foi feito no primeiro, e entregar no dia do seminário. Ah, uma coisa importante. Nesse envelope você deve constar seu nome, o polo e o nome do seu tutor. E em relação ao seminário, nesse semestre também vai ter seminário de estágio? Sim, haverá seminário de estágio. Ele vai acontecer em novembro, né? No mesmo dia que você vai entregar as atividades. E assim como aconteceu no dia 15 de junho, você deverá apresentar suas experiências de estágio, toda aquela reflexão, por meio da apresentação do PowerPoint que eu deixei disponível também para vocês. São essas as dúvidas mesmo, Luca. Ok, Rafael. Então, muito obrigado por ter vindo e espero que essa videoaula sirva mesmo para esclarecer essas dúvidas. E lembre-se, se alguma coisa que a gente não falou aqui e você ainda tenha dúvida, poste no fórum e a gente vai responder lá. Muito obrigado e uma ótima disciplina a todos.